Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, olha só, gente. Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro Impericast, o podcast oficial da Rede Império de Comunicação Digital. E hoje não poderia ser diferente porque é um dia de festa, gente. E a gente está tendo a honra, o privilégio de receber uma pessoa muito especial. Para mim, tenho grande admiração por ela, um carinho imenso. Tá? Ela que é formada em Engenharia de Produção e também em Direito. Ela é servidora pública concursada do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. E ao longo da sua trajetória também foi empresária por mais de uma década e sempre acreditou no poder do trabalho, da dedicação e da perseverança. E ela está às vésperas de lançar um projeto que é voltado única e exclusivamente para a edificação e valorização da mulher, que tem por nome Chamadas para Renascer. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Impericast, minha grande amiga Kelly Salles. Muita satisfação, me sinto honrada de estar aqui nesse primeiro episódio, né? Verdade. Muito feliz pelo propósito que eu estou trazendo hoje aqui, que é o Chamadas para Renascer, né? Projeto lindo, Kelly, projeto lindo. Já tive o prazer de conversar um pouquinho contigo sobre esse projeto. Eu não tenho dúvida que, meu Deus, esse projeto vai dar o que vai causar, né? Assim que eles falam, vai causar. Para o Senhor, é tudo para Ele, eu digo que é tudo para Ele. E eu me sinto honrada mesmo de estar aqui falando pela primeira vez desse projeto, né? Que é novo, já estava no meu coração há um tempo, mas eu digo que a gente sempre diz que não está pronta, né? Sempre coloca uma desculpa e eu vinha muitas vezes prorrogando. Eu digo que o meu maior incentivador é o meu marido, né, o Tiago, que ele sempre me incentivou, me deu coragem, né? Eu digo que a gente nunca vai estar pronto, mas o Senhor, a gente basta estar disponível, disposto para ser usado pelo Senhor. E o Senhor vai nos capacitando, né? Quando eu digo que é um propósito de Deus, quando a gente encontra o nosso propósito, parece assim que tudo fica mais fácil, né? O Senhor capacita, o Senhor, ele traz as palavras, ele traz sabedoria, provisão. E no final tudo dá certo, é impressionante. E hoje eu estou aqui, né? Seja bem-vinda. Para mim é uma honra, é uma honra. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito esse momento, cara. E assim, eu creio que o que tu tens a passar em relação a esse projeto, Chamadas para Renascer, é algo muito forte. Eu creio, sabe, piamente nisso. Então eu queria começar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, perguntando para você, Kelly, o que é o Chamadas para Renascer? Vamos lá. O Chamadas, né, como o próprio nome fala, é um chamado. Eu digo que é um chamado de Deus, né, para as mulheres. E quando eu falo, é para todas as mulheres, né? Às vezes uma amiga até me questionou, Kelly, é só para evangélica, é só... Eu disse, não, é para todas as mulheres, né? Porque eu fui chamada por Deus, eu digo que eu fui encontrada por Deus para renascer. Quem olha o rostinho hoje aqui, de plena, diz não sabe o testemunho, não sabe o que viveu, né? Não sabe o que chegou no fundo do poço. Como tem um amigo que fala, cara de quem nunca lavou uma louça. Mas eu digo que eu cheguei no fundo do poço, né? E que eu renasci. A gente, quando chega no fundo do poço, a gente tem algumas opções, né? Eu pensei, daqui eu não vou passar, né? E a gente pode ou ficar lá murmurando, se lamentando e vivendo ainda aquela situação horrível, ou a gente pode começar a subir. E aí é uma escolha, né? A vida, ela depende de escolhas. Mas eu consegui subir. E eu digo que eu fui encontrada por Deus nesse momento, que Deus me fez renascer, né? Conhecer a Deus me fez renascer. Porque o Senhor, Ele quer que nós vivemos em abundância, né? Eu vim para trazer vida e vida em abundância. E essa vida, ela é aqui, agora. Ele não veio para trazer sofrimento. Apesar dele falar que nós vamos ter aflições, mas Ele é conosco, né? E é muito diferente de quando a gente está com Ele, que a gente sabe que a gente está com Ele, e quando a gente está sozinha, quando a gente anda só. Mas era um Deus que eu não conhecia, né? Era um Deus que eu ouvia falar,
E eu fui entrando numa situação que eu vou precisar contar como eu cheguei nesse fundo do poço, né? Porque até o fundo do poço tem uma história. E essa história, ela, ela precisa ser entendida, né? Eu digo que por muitos anos eu vivi uma vida miserável. Porque a abundância, muitas pessoas dizem assim, uma vida próspera, uma vida abundante é ter dinheiro, ter bens materiais. E não é só isso. Muitas pessoas se confundem com isso. Muitas pessoas se confundem, porque muitas pessoas vão chegar a ter coisas materiais, mas não vão ter Deus. E aí, essa é a diferença. Porque quando você tem Deus, tudo é mais, eu digo que mais fácil. Porque você não trabalha, parece assim, com os seus braços. Mas quando você não tem, parece que o dia não tem fim. Você faz e não dá certo. Você pode até conseguir dinheiro, mas não é algo que te satisfaz completamente. Né? Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não são felizes. Eu cheguei nesse momento que eu tinha muitas coisas materiais, mas havia um vazio muito grande, né? Não havia aquela paz que excede todo entendimento e que a gente só tem quando conhece a Deus. Então, o Chamadas, ele veio para chamar mulheres, né? Para que essas mulheres possam renascer, como eu renasci. Hoje eu digo que eu vivo uma vida plena, que eu vivo uma vida de abundância, mas que existe um passado atrás disso. Mas o que eu quero é que essas mulheres, elas entendam que há esperança, né? Quando a gente está no fundo do poço, e esse foi o meu start de estar no fundo do poço, é muito ruim, porque você sente muito medo. Você, quando está no escuro, né, do fundo do poço, você não consegue ver o seu futuro, você não consegue ter luz, você não consegue ouvir. Por isso que eu falo que é o fundo do poço. E eu acho que muitas mulheres podem estar passando por isso agora. Podem estar num momento muito difícil, um momento de violência, um momento de perda. E eu queria te dizer que há esperança, que eu estou aqui hoje, mas que depende da gente, depende de uma escolha da gente. E eu te falo que vale a pena essa escolha. E que eu estou aqui hoje, viva, que o Senhor me livrou de muitas coisas e que escolha o Senhor. Eu não conhecia esse Deus, mas quando eu cheguei no fundo do poço, eu disse, Senhor, por que isso comigo? Né? Tipo assim, eu sou toda certinha, mas por quê? A gente acha assim, né? A gente tem uma... Sim. E eu via... A gente começa a abrir linhas de questionamento, né? Isso, duvidar. Por que comigo? E eu sempre fui uma menina muito feliz, muito alegre, sempre quis ser feliz, né? Eu sempre falei desde novinha que eu ia ser feliz. E eu digo que quando a gente está nessa situação, e eu falei com Deus, eu disse assim, por que isso para mim? Por que comigo? Eu via as pessoas, eu ia para a igreja, eu via as pessoas adorando a Deus, louvando, chorando, e eu não sentia isso. E eu disse, gente, como é que é ter isso? Eu falava com Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero isso. E a minha vida mudou depois dessa escolha. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui no início para falar desde a minha infância. Sim, Né? fica à vontade, O meu testemunho de vida, eu sou muito reservada. Acho que poucas pessoas sabem do meu testemunho de vida. Mas eu nasci numa família católica, meus pais eram católicos, mas não havia uma leitura da Bíblia, não havia um ensino. Então, eu sabia que Deus existia, mas eu não conhecia verdadeiramente a Deus. E meus pais, minha mãe casou muito nova, teve 4 filhos, não chegou a estudar muito. Meu pai sempre estudou muito, ele sempre trabalhou muito e muito ausente, né? Quando meu pai é engenheiro civil, trabalhava numa empresa de engenharia, era professor e ainda trabalhava como engenheiro construindo. Nossa. Então ele passava o tempo todo fora de casa. E é minha mãe que era do lar. E isso que a gente começa a ver como as coisas começam a ficar errado, porque muitas pessoas têm pai,
mas não tem a presença do pai, né, dentro de uma família, dentro de uma casa. E isso causa uma desestruturação. Hoje a gente vê que muitas coisas que nós somos hoje reflete da nossa infância. Sem dúvida alguma. E a minha mãe, ela tinha que ser pai e mãe em muitos momentos, né? Minha mãe sempre foi muito carinhosa com a gente. Minha infância foi muito boa. Eu lembro, assim, eu tenho lembranças de criança feliz, né? Com meus pais, de meu pai chegar, eu ir para cama, se deitar no meio deles. Mas o casal, né? Ele, ainda mais com 4 filhos, eu digo que o casamento ele vai se perdendo, né? Em algumas situações. E principalmente quando tem essa desestruturação. E aí minha mãe muitas vezes tinha que fazer a função do meu pai. O sacerdote deve ser o homem, né, da casa, deve ensinar. É o famoso acúmulo de funções, né? Isso. E muitas coisas a gente traz da nossa família para nossa vida. Sim. Então, a minha mãe fazia tudo. E a minha mãe sempre foi muito do lar, assim, muito de organizar a mesa, de estar tudo pronto. Meu pai chegava a estar tudo pronto. Mas o meu pai acabava, final de semana, começava a beber. Então, minha mãe sofria muito, eu via muito isso. E aí acabava meio que descontando na gente. Então, batia. Hoje eu, graças a Deus, perdoei minha mãe. Hoje, quando eu fui mãe, eu entendi muitas das coisas que a minha mãe, tipo assim, fez com a gente, A gente tá no outro lado que a gente vai ver e hoje eu dou muito valor, assim, o quanto a minha mãe se doou pra gente, o quanto ela parou a vida dela e o quanto ela se doou, né? Aguentou muitas coisas por nós, né? Também eu digo assim, pela sociedade em si. Antigamente, para você se separar, era muito mais difícil. Hoje em dia já consegue, mas antes era muito difícil. Então, minha mãe aguentou muita coisa. E eu vejo assim que eu acabei trazendo muitas dessas coisas para o meu casamento, quando eu casei. Então, eu sempre fui uma menina que gostava de cinema, gostava de sair, de dançar, muito alegre. Mas a minha mãe, quando eu comecei a namorar, ela barrou. Não podia sair de casa. E eu queria uma liberdade. Então, eu arrumei logo um namorado, acabei engravidando, casando. E a minha mãe disse assim: Ah, tu queres sair de casa? Então, tá bom. Eu não aceito retorno. Tipo, vai e não volta. Não volto E mais. não volte mais. E eu disse: Não, aquela Kelly que vai ser feliz. Não. Agora eu vou ter minha liberdade, né? Eu acho que muitas mulheres, muitas adolescentes, né? Porque eu casei com 18 anos, acham isso. Acham que vão sair do lar da mãe, do pai e vão Acaba que ter. isso aí passa a ser um ledo engano, na É, verdade. E aí eu casei, aí teve o meu primeiro filho, o Leonardo. E eu digo que quando eu tive meu primeiro filho, eu digo que eu conheci o amor verdadeiro. Eu disse, eu nunca amei ninguém. Quando eu vi o Léo tão lindo assim, e eu não tinha experiência com criança, porque meus irmãos, eu sou a mais nova, meus irmãos são todos mais velhos. Não tinha criança na família. Tem quantos irmãos, cara? Eu tenho 3. E aí chegou o Léo, e eu não sabia fazer nada. E aí eu disse, Faz parte. faz parte, eu vou aprender. E impressionante, assim, como na gravidez, assim, antes dele nascer, me dava muito fome, muita fome e sono. E eu estudava, eu fazia faculdade, né? Eu já estava fazendo faculdade. E eu escutei uma vez a mãe do meu ex-marido falando: Ah, essa menina só come e dorme. Essa criança vai nascer, tipo, dormindo. E eu disse assim, e ela disse assim: pariu, Mateus que se bala. Quem pariu, Mateus que Aquele embale. velho ditado, né? Aí eu disse: Não, vou mostrar que eu dou conta, sim, que eu não sou preguiçosa. E aí o Léo veio e eu não sabia fazer nada. Mas eu dizia, não se preocupe que eu dou conta, não deixava ninguém pegar. E o Léo começou a ficar muito, muito apegado comigo, sabe? Então, aquela ideia que a gente tem de adolescente de que vai ficar livre é totalmente o contrário, né? As minhas amigas acabaram se afastando porque eram solteiras e aí as pessoas vinham e diziam, olha, agora tu é casada, tu não pode mais estar com aquelas pessoas Já que... passa a se estabelecer, né, uma nova rotina. E aí você começa a fazer concessões, porque você
quer que o casamento continue, você quer ser feliz. Então, a primeira coisa que eu vi, assim, foi eu perdendo as minhas amizades, né? Eu não tinha mais aquela rede de apoio. E aí eu não tinha mais com quem contar, né? Eu cheguei, lembro que a primeira semana é a semana mais difícil, assim, quando você tem um neném. Porque você não sabe fazer as coisas, às vezes chora. Por exemplo, adolescente sempre foi acostumada a dormir até tarde. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa, não te cortando, né? Tu continuava tendo o apoio da tua família, meio que indiretamente? Dos meus pais, sim, da minha mãe. Mas o que que ela falava, né? Aí eu cheguei chorando, eu disse, mãe, não consigo almoçar lá, porque eu fui morar na casa dos pais, né? Não consigo, a mesa não é arrumada, a comida é diferente. Ela disse, você não casou? Então volte pra lá, pode ficar lá. Cenário totalmente diferente. E eu dizia, agora eu casei, mas eu vou ser feliz, não vou voltar. Então eu fazia de tudo para que eu não voltasse para casa da minha mãe, para que eu mantesse um casamento. Mas a gente vai se perdendo. Eu digo que assim, um casamento ele não termina de uma hora para outra, assim como uma mulher, ela não se perde a identidade dela de uma hora para outra. Sim. Vão acontecendo situações que a gente nem percebe, que vai afastando. Então, quando eu tive o Léo, era o amor da minha vida. E aí a gente acaba dando tanta atenção para a criança e esquece do marido. E eu dizia assim, poxa, criança não vem com manual. A vida não vem com manual. Até eu descobri a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você vai dizendo, poxa, o Senhor já falava isso aqui, né? Que primeiro é um homem que a gente tem. Então, a gente tem que dar atenção para o nosso marido. Os filhos, depois que eles crescerem, eles vão sair de casa. E não, eu acho que também nesse momento, e eu sempre falo, que a gente sempre, quando um casamento se rompe, sempre os dois têm algum ponto de, né? Eu achava que não, que só ele estava errado, eu não. Mas se a gente começar a analisar, o Senhor está sempre nos transformando, sempre A mudando. gente nunca vai estar 100% certo, embora que a gente pense, eu acho que a gente esteja 100% certo, sempre tem uma falha nossa, só que a gente não consegue perceber. Né? E aí é interessante quando a gente consegue fazer esse resgate, essa autoanálise. Perfeito. E dizer, peraí, não, de repente não é só culpa dele, pode ser minha também. É isso. Né? E a gente vê, hoje, quando tu vê a história de José, né? José foi sofrendo, se tornou governador. Mas ele não sabia do que ele ia se tornar. E quando a gente está lá atrás, a gente também não sabe, não sabe. Né? A nossa trajetória. Só sabe que vai existir um processo que você vai ter que passar. O processo é inevitável, né? E Deus vai nos transformando para que nós possamos receber aquela bênção no final. Hoje eu entendo todo o meu processo, né? Eu entendo que eu precisava passar por todas essas situações para hoje estar criando chamadas. Eu digo que o nosso sofrimento, o Senhor é tão poderoso que ele pode trazer o nosso sofrimento como testemunho. Claro. Que ele te dá autoridade, né? Sobre aquilo que você passou, aquilo que você sofreu. Mas é preciso um posicionamento. A Kelly, ela não era posicionada. Por ela ter talvez engravidado muito cedo, casado muito cedo, ela queria que aquilo desse certo. Então, ela começou a fazer várias concessões. Eu lembro, por exemplo, de cinema. Eu amava ir pro cinema. Enquanto estava namorando, ia pro cinema. Depois que casou, não, tá cansado, tá não sei o quê. Esquece cinema. Tira da lista. E aí você vai perdendo a sua identidade. Tá, tudo bem, não, então a gente não vai. Poxa, mas eu poderia ter me posicionado e poderia ter falado. Não, mas eu quero ir. Vamos sim, né? E eu lembro do Léo, assim, de arrumar as crianças e o Léo dizia, bora, mãe, eu comprar o ingresso e a gente ficar esperando e a pessoa não chega. E aí passou o horário do cinema e o Léo chorava, dizia, poxa, mãe, era pra gente ter ido, deixa ele aí. E eu me sentia, assim, totalmente impotente e triste porque não conseguia enfrentar, sabe? Eu nunca gostei, eu sempre fui muito tranquila, nunca gostei de conflitos. Então, quando eu começava a ver que ia ter um conflito, eu me retirava. Eu dizia, não, tudo bom, tudo bem, deixa pra lá, entendeu? E
esse é o nosso erro, né, como mulher. Quando a gente não conhece o nosso valor, quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente não se posiciona, a gente começa a aceitar várias coisas. E esse foi o meu erro. Eu comecei a me perder. Eu comecei a aceitar. Falaste agora uma palavra interessantíssima. Se perder. Eu queria te perguntar, na verdade, Kelly, porque você falou sobre identidade. Tudo que você já Perfeito. falou aqui para mim, eu percebo que ao longo desse tempo, a Kelly ela foi perdendo a identidade dela, né? Isso. Coisas que ela fazia, que outrora já não faz mais, e ao longo desse tempo ela foi perdendo. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi o momento que começou realmente a perceber que tu estava perdendo essa identidade, Kelly? Foi quando um pastor virou para mim e disse assim: "O que que você faz para você ser feliz?" E eu não soube responder, porque nessa época eu eu já tinha uma empresa. Depois que eu me formei, eu abri uma empresa e nessa empresa eu fazia tudo, né? Empresa pequena, eu era RH, eu fazia toda a parte de recursos humanos, de admissão, demissão, fazia toda a parte financeira, de pagamento, de emissão de nota, Administrativo geral. administrativo geral. Só que eu já era concursada do tribunal. Então, de manhã eu ia para o tribunal, aí à tarde eu ia para a empresa. Isso que eu te falo. Porque a Kelly, ela queria ser feliz, ela queria provar. E quando eu passei no concurso do tribunal, a família dele, ela era muito, ela invadia muito, né? E controlava muito. Então, o pai dele veio comigo, porque ele sempre foi muito ciumento, muito inseguro. Nossa. E o pai dele veio comigo e disse assim: "Quanto tu vais ganhar lá? Eu pago o dobro para te não ir." Nossa. E eu disse: "Não, não se preocupe, porque eu vou, mas eu vou continuar trabalhando, porque eu já trabalhava com eles." Eu disse: "Eu vou continuar trabalhando e vou trabalhar no tribunal, porque eu passei no concurso, eu vou ver, não se preocupe." Típico daquele que quer ter o domínio aqui, né? O poder, né? Era. E ali eu digo que quando eu não aceitei isso e eu continuei, né, fui para o tribunal, eu digo que ali eu tive até minha independência, né? Hoje, graças a Deus, eu sobrevivo do tribunal, então, graças a isso. Já pensou se eu não Que bom. tivesse É verdade. tido, eu tivesse cedido? Então, a gente precisa, em certos momentos, nos posicionar. E eu falo que em todos os momentos o Senhor é comigo, eu só não conhecia e não sabia. Mas um desses momentos foi esse, né? Que eu falei que não, que eu ia trabalhar. E que mulher safada, assim, em todo lugar. Eu Sim. sempre me dei respeito que eu ia trabalhar assim. Mas era um ciúme muito grande. Então, era um ciúme com as roupas. Eu ia trabalhar e era. Vai ter festa hoje lá? Porque tu vai com essa roupa? Todo dia eu escutava isso, Azege. Meu Então, eu não Deus. ia mais arrumada. Entendeu? Comecei a não me arrumar. É a Se tu famosa olhar, perda da identidade. se tu olhar a Kelly antes para a Kelly de hoje, é outra pessoa. Eu fui ficando triste. E eu achava que era culpa minha. Tipo assim, se eu me arrumasse muito e um homem olhasse, por exemplo, a culpa eu achava que era minha, porque eu tava me arrumando, entendeu? E ele ficava com raiva, ele brigava, quebrava meu celular, quebrava Meu computador. Deus. E assim, quando nós começamos, os dois eram muito novos. Mas a gente dizia, não, a gente vai crescer junto, vamos lá, porque quando a pessoa vem de uma família que é muito humilde e que nunca teve as coisas, eu vejo que o dinheiro ele vai tomando uma proporção muito grande, porque Sim. quer ter as coisas, quer dar o melhor. E aquilo que eu te falei da minha casa, por exemplo, o meu pai sempre deu tudo pra gente, mas era ausente. E ele a mesma coisa. E eu acabei indo pro lugar da minha mãe. Quando eu me vi, eu estava no lugar da minha mãe. De tomando todas as decisões da casa. E para eu não ficar vivenciando tudo aquilo que foi acumulando, porque isso não foi de uma hora para outra. Isso foram anos você escutando isso. Foram anos você concedendo as coisas. Eu lembro que eu escutei uma amiga minha que se separou e ela disse assim: "Kelly, eu não aguento mais comer pizza de 4 queijos." Eu disse: "Que isso, amiga?" Ela disse: "Ele só pedia pizza de 4 queijos, meu ex-marido. E eu tinha que comer pizza de 4 queijos. Eu quero comer outra pizza."
Meu Deus. Eu dizia, meu Deus, mas a gente brinca, ri, mas isso é muito sério, né? Quando você começa a conceder tanto pro outro, você começa a se doar tanto pro É outro, uma submissão, né? que você fica muito submissa. E, assim, o pior é que a gente não percebe. Eu digo que um livro que me curou foi um livro do T.D. Jakes, que é A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. E ele diz que na nossa vida nós devemos ter 3 relacionamentos. Que é primeiro o nosso relacionamento como mulher, né? Então eu preciso me conhecer, eu preciso me amar para eu poder amar outra pessoa. Porque você sempre vai querer algo do outro. E quando você é curada, aí não, aí você consegue amar alguém sem estar carente, digamos assim. Você pode amar alguém por amar e não porque está carente, está precisando que o outro venha tapar um vazio. E a outra relação é com Deus. Então eu preciso conhecer a Deus porque ele vai ser o centro do relacionamento. E isso eu nunca tive dentro da minha casa, né? Nós conhecemos, lembra que eu te falei? Nós conhecíamos Deus de ouvir falar, mas nós não íamos para a igreja, nós não líamos a palavra. E isso eu só fui conhecer na dor. Quando eu cheguei nesse fundo do poço, né? Quando esse pastor ele me fez essa pergunta, eu disse, eu não faço, eu só faço trabalhar. Então eu trabalhava no tribunal, eu trabalhava na empresa e eu ficava até tarde e eu sempre quis levar meus filhos no colégio. Desde que eles nasceram, eu tinha essa coisa de estar presente, de ser muito mãe, de então eu fui muito mãe, muito casa, como a minha mãe foi, né? Mas acabei assumindo o papel de mulher, que eu digo que é a mulher abacaxi, que é aquela mulher cascadura, né? Então eu fazia tudo dentro de casa e fazia tudo no trabalho. Então eu digo assim que eu fazia tantas coisas para que eu não chegasse em casa, não desse de contra com ele, porque ia ter uma briga. E quando a gente começou a ter muitos investimentos, e era empresa, e era coisa de ônibus, e era coisa de transporte, começaram a vir os problemas. E na empresa dos pais também que ele trabalhava. Então, ele começou a beber muito. Não entra bebida. E aí, quando entra a bebida, e só que ele fazia as coisas e eu achava que era bebida, né? Ele falava, não, porque eu te amo, porque eu vou parar. E eu achava que ia parar, eu achava que era bebida. Então a Kelly já tinha perdido os amigos, né? E, por exemplo, quando eu ia para algum aniversário, nós éramos convidados, ou chegava atrasado, ou não ia, ou ele bebia e me fazia passar vergonha. Então eu já não queria mais ir para a festa. E aí depois, como a gente já não ia, as pessoas já não convidavam. E aí você vai se afastando mais. E aí eu ia entrando mais no trabalho, né? Ia trabalhando mais. Então, logo no meu trabalho, lá no tribunal, logo eu ganhei uma chefia. Um ano depois que eu entrei no concurso, eu já ganhei uma chefia. Por quê? Porque quando a gente vem também do privado pro público, você já vem com outro nível de trabalho, né? Então, eu fazia de tudo para eu trabalhar e para não estar em casa. Me envolvi em tudo. E o engraçado, assim, é porque. Não é engraçado, gente, mas eu digo assim, o engraçado é porque você não percebe que você está nessa situação. E eu, por muitas vezes, tentei recuperar meu casamento. E é muito difícil, porque quando envolve a bebida, envolve violência, e eu digo assim, é alguém que você confia. Porque eu digo que a mulher, ela deve estar dentro de um relacionamento para amar, né? E ela vai definir o, o ambiente da casa. E o homem, ele tá ali para proteger. Mas quando ele não está, quando é quebrado essa relação, é muito difícil. Porque quando você vê uma pessoa que deveria estar te protegendo, te olhar com uma raiva, porque Osés pensa, eu só estudava, que eu nunca parei de estudar. Então, eu me formei, depois eu queria fazer direito. Ele não deixava, porque ele dizia que eu tinha que trabalhar, que cuidar dos filhos, que a minha idade já tinha passado. Mas, por exemplo, para o meu cargo lá no tribunal, as pessoas chegavam, doutora, porque você é advogada. E eu dizia, não, não.
eu sou engenheira. E as pessoas ficavam assim, ah, você é engenheira? E eu dizia, ah, eu quero fazer direito, porque, né? E aí ele dizia, não, já estudou, já tá bom. Então, assim, é uma pessoa que não É o autocontrole, na verdade, né? era, se Controlar tudo, tudo. né? Toda volta, todo Oséias, tempo. eu usava um relógio que tinha a minha localização, eu tinha o meu celular que tinha a minha Meu Deus. localização, eu tinha o meu carro que tinha localização. Então, se eu saísse do tribunal, ele ligava. Onde tu tá? Tu tá indo pra onde? Se eu te falar assim, Osés, eu nunca malhei na minha vida, eu fui malhar com 35 anos. Porque toda vez que eu ia fazer algo assim, não que ele dissesse que eu não poderia, mas não, mas tem que ir no banco. Tu pode, mas primeiro vai no banco resolver as coisas, primeiro vai fazer isso. Ou seja, te preenchia de missões, né? De funções ali para te tirar daquilo que ele já queria dizer não. Perfeito. Né? Café com as amigas. Não existia café com as amigas, não tinha sair depois, entendeu? Porque eu era casada, então eu tinha que estar naquele padrão. E eu digo assim, a minha família foi uma família, eu digo assim, era a família perfeita, a família margarina, que eu digo, né? Porque acontecia todas essas coisas dentro de casa, mas ninguém sabia. Eu não falava nada, porque eu não, tipo assim, eu ia ser feliz, entendeu? Então, eu tinha até vergonha de falar o que eu estava passando. E eu me sentia culpada, porque ele fazia eu me sentir culpada. E quando bebia, aí ficava mais difícil, porque aquele ciúme, ele subia ao extremo, Convertia tudo para convertia violência. tudo para violência. Meu Deus. E aí ele afastava as crianças, tentava tirar e me batia realmente. Mas eu digo que o dia que ele bateu no Léo, aí foi o dia que eu falei assim, não vou mais aguentar. E aí foi que eu procurei ajuda, comecei a procurar ajuda, né? Mas. E aí o Léo, eu disse assim, não, a gente vai chamar agora. E eu tinha uma relação muito boa com os pais dele, né? E eram as pessoas que eu confiava e conversava até mais que meus pais, porque meus Isso, pais foram. essa agressão, cara, com o Léo, só aconteceu, o Léo tinha quantos anos? O Léo tinha 15 anos. Hoje o Léo tem 23, né? E aí eu disse assim, não, quando é só comigo, é uma É uma coisa, coisa, né? mas quando toca nos nossos filhos, aí o negócio muda, É né? outra história. São, acho que 8 anos, sei lá, 5 anos que eu cheguei a fazer de terapia. Quando, assim, no momento mais que eu digo que é do fundo do poço, eu não conseguia nem falar sobre isso. Então, eu guardei por muito tempo. Meus pais não souberam quando eu já estava me separando mesmo. E para te ver assim, todas as pessoas não acreditavam que nós passávamos por isso. Porque eram assim, quem olhava visualmente era uma família que tinha recursos materiais, meus filhos, a Júlia fazia hipismo, a Júlia fazia balé, fazia CCB, fazia inglês, o Léo jogava bola, jogava tênis, era campeão, melhor aluno. Mas o que que aconteceu? O que que eu comecei a ver? Que por eles verem as brigas, o Léo começou a entrar em depressão. Só que eu nunca tinha ouvido falar em depressão, não sabia o que era. E ele ficava triste, começou a se isolar dentro do quarto. Os amigos chegavam para convidar para jogar bola, ele já não ia. Depois eu fui entender que ele não ia porque ele estava triste. Porque nesses momentos da violência, ele se metia. Ele dizia, não faz isso com minha mãe, se metia. Meu Deus. Então, são lembranças muito ruins, né? Esse comportamento que a gente está falando aqui é típico do agressor, que, tipo, em casa ele é o malvado, né? Mas para a sociedade ele banca o de bom moço, né? Mas Isso é era assim típico, né? mesmo. Se você olhar, eu digo que é uma pessoa dissimulada. Mas eu digo que havia algo além disso, sabe? Quando você via na bebida, assim, quando estava com a bebida, era algo muito. O olhar mudava. Era um olhar de raiva, sabe? Um olhar muito. Eu dizia, não é da bebida. Mas ele chorava, dizia que ia parar, então eu dizia assim, não. Ele me ama, ele dizia que ele me amava, que ele estava fazendo aquilo e que eu ainda era culpada, porque ele tinha ficado com ciúmes, porque eu era culpada, entendeu? E eu dizia, não, eu É fiz alguma impressionante. coisa, o meu comportamento, eu tenho que mudar o meu comportamento, alguma coisa assim. E
eu, eu sempre tentando resgatar o casamento. E aí, nessa vez que foi com o Léo, foi a primeira vez que eu realmente falei. E os pais dele não acreditaram. Então falaram que a gente estava mentindo, que tinha alguma coisa errada. Porque quando eles chegaram, ele ficou bom, muito. Ficou sóbrio de uma hora para outra. E a gente ficou assim, Hebe, tipo, tava Como caindo. assim? Como assim? Entendeu? Mas para te ver assim, como era dissimulado, mas a gente não conseguia ver isso. Mas aí foi a primeira vez que eu dei esse passo, né? E aí eu perdoei ainda depois disso. O Léo ficou revoltado, aí que ele afundou mesmo, entendeu? Mas quando ele falou assim, eu não tenho mais pai, eu não. Eu Meu disse assim, não, eu Deus. preciso resgatar. E por isso que eu continuei. Isso é devastador, né, para a mente de um E jovem, isso um é adolescente. Meu Deus. devastador. E aí ele também não deixava eu levar no psicólogo. Então eu levava escondido inicialmente. Mas aí depois ele começou a deixar, eu também pedi para ir depois no psicólogo. E eu lembro assim, a última tentativa foi uma viagem que a gente teve. E nesse dia que ele achava lá, ele ficou chateado e tudo, e brigou, e eu sempre ia dormir no banheiro. Toda vez que eu via ele alterado, que eu conseguia correr assim, eu ia dormir no banheiro. E o meu maior medo era porque realmente ele tinha arma. Então, isso, ele dizia, eu vou te matar, vou matar as crianças. E eu ficava Nossa. desesperada. Meu Deus. E nessa última tentativa, eu lembro que ele virou pra mim, eu deixei ele dormir, né? Quando ele acordou, eu disse, poxa, olha, você fez aquela de novo essa situação e tudo. E ele virou assim, ele me olhou, ele disse: mas tá certo. Tipo assim, ele lembrava de tudo. Tu não serve pra nada, não sei nem pra que que eu te trouxe nessa viagem. Aí, Osés, quando ele falou isso assim, bom, na minha cara, Meu tipo, Deus. tu não serve pra nada. Eu olhei assim, eu disse, mas eu trabalho, eu vivo pros meus filhos, eu vivo pra ti e eu não sirvo pra nada? Aí eu fiquei assim, eu disse, sabe quando tu acorda assim? É E o aí momento do start, foi. né? E aí nós voltamos para Belém e nesse dia eu saí mais cedo e a minha amiga disse, como ela tinha que demorar a pegar a Júlia, ela disse assim, vamos tomar um café? Aí eu disse, vamos. E nós fomos tomar esse café. E ele ligou. E quando ele ligava, o Zé já me tremia todinha. E ele disse, Imagino. onde tu Meu estás? Deus. E aí eu me enrolei para falar. Eu disse, não, vim tomar um café porque a Júlia ainda vai demorar, mas a tua localização tá dando não sei aonde. E aí ele tinha que ligar de vídeo, né? Aí eu liguei de vídeo pra mostrar onde eu tava. Eu disse, não, eu tô aqui com a minha amiga. Aí ele pegou e disse assim, essa vagabunda deve estar escondendo algum macho. Quando ele falou isso, quando tá em vídeo fica o som alto, né? Ela escutou tudo. E aí eu comecei a chorar. Eu desliguei, comecei a chorar. Ela disse assim, amiga, tu é muito reservada, mas tu queres falar alguma coisa pra mim? Aí eu comecei a chorar, Zé. Foi a primeira vez que eu falei pra alguém fora da família, assim, né? E aí eu falei tudo que eu passava pra ela. Meu Deus, tu aguentaste muito, né, Kelly? Meu Muito, Deus. muito. E aí ela pegou, ela disse assim, Kelly, não é normal o jeito que ele fala contigo. Aí eu dizia, não, mas é porque ele estava chateado, porque eu saí, eu não avisei, eu também deveria ter avisado. Então tudo eu me culpava, sabe? E aí ela disse assim, não, amiga, tu precisas pedir A ajuda. pressão que vem de lá é tão grande que te faz se sentir culpada sempre, É. né? E aí ela disse, não, amiga, tu precisas pedir ajuda. E aí eu disse, não, então vou no psicólogo. Ela, olha, vai na tua igreja, fala. Tu precisas falar para alguém da tua família. E foi a primeira vez que eu liguei pro meu irmão e falei. E pra ti, ir pra igreja, como é que era? Ah, eu vou. A gente ia só uma vez ou outra. Mas eu vou chegar onde a gente. Eu fui verdadeiramente para a igreja. E aí eu primeiro falei pro meu irmão, né? E aí, quando eu falei pro meu irmão, caiu a casa para ele, né? Porque meu irmão ligou, meu irmão queria vir bater, queria. E aí ele deu uma diminuída. Só que foi a primeira vez quando eu fui no psicólogo que o psicólogo começou. Eu cheguei ali eu percebi que eu tinha me perdido. Quem era a Kelly? A Kelly era uma pessoa triste que só chorava. E eu cheguei no psicólogo, ela disse assim: não, vamos entender, né? O que que tá te fazendo mal? Osésia, eu não sabia o que estava me fazendo mal. Eu só fazia chorar. E aí eu fui falando e tudo, ela, né, com a técnica, foi perguntando. E ela disse assim: você conhece o ciclo da violência doméstica? E eu disse:
não. Ela disse assim, olha, vou lhe mostrar aqui, Oséias. Quando ela começou a ler e explicar, comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu passo por isso. Eu passo por isso e eu nem sabia há Anos, né? anos. E eu disse assim, como eu, uma mulher estudada, tô passando por isso. E aí ela disse assim, olha, e ele vai fazer isso, isso e isso, porque o que acontece é um perfil. Justamente, Eu existe um estudo, né, dessa persona, desse perfil É aí. um perfil. E ele vai fazendo isso, isso e isso, até ele te matar. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu disse, não, vou levar ele lá. Aí ele foi. E aí ela disse assim, vem cá, a Kelly falou, relatou aqui que você fez coisas com ela. Por que mas me fale e tal, que a gente quer resgatar o casamento e tudo. Ele disse, não, eu nem bati tanto nela. E aí foi a primeira vez que eu disse, não, ele realmente, ele pode me matar. E aí ela perguntou pra ele, você fez realmente isso com ela? Aí ele disse, não, eu não bati muito nela. Eu Eu só não peguei bati o nele. cabelo dela, dei na parede, mas olha, o rosto dela nem ficou muito, o olho não ficou roxo. Então, tem homens que bate muito, mata a mulher, eu não fiz isso. Foi realmente por causa da bebida. E aí tá, ele saiu e tudo, ela disse assim, Kelly, você percebe que ele lembra de detalhes? Em nenhum momento eu falei o que ele tinha feito com você. Mas ele falou Ele em relatou. detalhe, ele Ele relatou. relatou. Então ele lembra. Osés, pra mim, assim, foi. Eu disse, meu Deus, então não é porque Não é pela bebida. pela bebida. Ele tá ciente do que ele tá fazendo. Então, uma pessoa que era pra me proteger, ela tem um ódio de mim É enorme. chocante isso. E aí, tu fica assim, eu disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo? E aí eu comecei Agora eu entendo quando tu diz fundo do poço. Aí eu cheguei no fundo do poço. E, e aí eu comecei a perceber que eu tinha me perdido. A Kelly só tinha medo, a Kelly não conseguia mais se concentrar no trabalho, porque eu ficava o tempo todo com medo. É uma confusão, você não consegue ler um livro, porque você acha que toda hora aquela pessoa ela vai te matar. E, e aí eu digo que quando a gente tem isso e a gente não fala, isso volta para o nosso corpo. Então, a Kelly começou a ter pressão alta, eu fazia todos os exames e não dava nada. E ela dizia, é emocional. O corpo O comunica, né? corpo comunica. Foram 4 cânceres de pele, um seguido do outro. Porque somatizou tudo no meu corpo, porque eu não falava. Aí eu comecei a falar. Aí eu comecei a entender o que eu estava sentindo. Não, mas lembra quem era a Kelly? Aquela moça alegre. Onde foi que você foi se perdendo em tudo isso? Né? A Isso gente perde. tu continuou com a psicóloga. Continuei com a psicóloga. Aí quando ele dizia assim, tu quer? Tu quer? Então tu quer separar? Então vamos separar. Eu disse, então vamos separar. Aí ele disse, o quê? Tu nunca vai te separar de mim. Eu vou te matar. Eu vou. Era um joguinho, né? Era. Ele dizia assim, tu vai te separar? E tu vai fazer o quê? Quem é que vai te querer com 2 filhos? Tu não serve pra nada. Era assim que ele falava. E aí e tu pegas aquilo pra ti, né? Eu dizia, ai meu Deus, eu não sirvo pra nada. Eu sou. Ninguém vai me querer. Especialista em denegrir a imagem. É impressionante como a gente absorve essas coisas. E aí ele chegou num dia que ele queria. Aí começou. Quando eu falei que eu ia me separar, e que já que eu não servia pra nada, eu ia sair da empresa. Eu disse, então, a partir de amanhã eu não vou mais pra empresa, eu vou só pro tribunal. Já que eu não Isso, sirvo pra nada e que eu não faço nada, isso aí já mostra as primeiras atitudes que tu sim, outrora não tinhas, que eu não né? tinha, nunca ia falar isso. Falar em me separar, eu nunca pensei na vida que eu ia falar isso. E ele nunca achava na vida que eu ia ter coragem de falar sobre isso, de tamanha controle que ele tinha sobre mim. E aí foi a primeira palavra que eu falei. Eu disse, não, então estou saindo da empresa, tá aí. Entreguei. Um mês depois ele disse, não, não consigo. É muita coisa para fazer. Eu disse, então vamos fechar a empresa. A gente fecha a empresa e a gente se separa. Aí eu peguei e disse, vamos vender meu carro, vende o carro, começa a pagar todo mundo. Fui, negociei com todo mundo, fechamos a empresa.
Aí ele disse, não, então vamos começar a passar os imóveis para os meninos. Começou a passar tudo pro nome das crianças para a gente poder separar. Nesse período, não tinha nenhum tipo de. Ele começou a aceitar naturalmente Não, eu acredito que existiram processos de retaliações sim. Aí nesse foi vendendo processo aí. tudo. Foi vendendo todas as coisas, né? O que tinha de caminhão, ônibus, carro que dava para vender. Foi vendendo tudo, tirando dinheiro da conta. Até o dia que ele virou para mim e disse que era para eu assinar um documento. E eu digo assim, Moisés, a gente tá na mesma casa, né? Mas já não tinha mais relacionamento. Tu dorme num quarto, eu durmo no outro quarto. E só pra gente agora, tipo, se separar, né? E aí eu comecei a fazer essas coisas. E ele pegou, foi no meu trabalho e disse assim: Olha, tu tens que assinar esse documento, porque a gente vai dar um imóvel em garantia lá pro meu pai que tá precisando, eles vão pegar um empréstimo. E eu disse: Tudo bem, manda o documento que eu vou ler. Ele disse: Não, é só pra te assinar e devolver. Hum, Aí eu achei estranho. Aí eu fui ler o documento. Eu disse: Não, isso aqui eu não assino. Não assino, porque é como se eu estivesse. abrindo mão de. Não, como se eu estivesse fazendo um empréstimo Nossa, de, mais de R$ 1 milhão. E ele disse: Não, tu vais assinar. Quando eu vi, ele chegou no meu trabalho com o gerente de São Paulo, mais os dois gerentes de Belém, para assinar. E eu disse: Eu não vou assinar. Ele: Não, olha, ela vai assinar. A gente vai mudar os termos, porque o cara veio só de São Paulo para isso. E aí eu fui para casa, ele disse que ia mudar os termos, eu disse: Tudo bem. Aí chegou no outro dia, ele mandou o documento. Eu olhei. Realmente, ele mudou, tipo assim, de devedor para fiador, algo assim, entendeu? E eu disse: Eu não vou assinar. E aí falei pra ele por telefone. E o pai dele pegou o telefone. Aí o pai dele disse: Você vai assinar sim, que a gente tá no mesmo barco. E se você não assinar, a gente vai fazer um monte de dívida no seu nome. Só que eu gravei tudo, Zé. muito bem. E aí eu peguei e liguei para um amigo: Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. E era a única pessoa que eu confiava, assim. Porque como eles têm muita influência, Situação, né? eu não confiava em ninguém. Aí Meu eu Deus do liguei céu. só para esse meu amigo e ele disse assim: Kelly, tu tens algum lugar para ir? Aí eu disse: Não, tem a casa da minha irmã. Ele disse: Então tira teus filhos e vai para casa da tua irmã. E aí nós fomos, primeira vez que eu saí de casa. Eu disse: Mas e a minha casa e minhas coisas? Ele disse: É a tua vida. Sai de lá e vai para casa da tua irmã. Aí eu fui para casa da minha irmã, ele chorou que eu podia ir, que ele ia sair da casa. Voltei. Aí ele chegou à noite, porre. Disse que queria porque queria que eu fosse para um show com ele. E aí os meus filhos se meteram, a gente conseguiu colocar ele pra fora do quarto e fechar a porta. E ele ficou lá fora. E meu sobrinho tava na casa também, sabe? E aí meu sobrinho disse: Tia, ele tá aí fora, ele só tá calado, mas ele tá esperando a senhora abrir. E ele me trancou pra fora. Ele mandou pegar não sei o que no carro e me deixou pra fora. Eu disse: Então, quando ele dormir, você avisa que a gente vai sair. E eu disse: Olha, a gente vai pegar logo o carro dele pra ir. Aí a gente foi pro hotel. Não fui nem pra casa da minha irmã, que ele sabia que a gente ia pra lá. Pois, Oséias, a gente desligou o celular, deixou o relógio, tudo. Tinha localizador no carro dele. Meu E aí Deus. ele foi bater no hotel. Minha irmã disse: Kelly, onde tu estás? Ligou, né? Eu atendi. Eu disse: Tu tá no hotel? Eu disse: É, como é que tu sabe? Porque ele tá embaixo. Ele falou. Eu disse: Como que ele achou? O carro tem localizador. Aí eu: Caramba. Aí eu disse: Não, tudo bem, a gente vai voltar pra casa, não se preocupe. Bebido, né? Pode voltar pra casa que a gente tá indo. A gente saiu de lá, foi direto pra delegacia. Fez o boletim de ocorrência. O meu filho falou: Não, vamos, mãe, não aguento mais. Mãe, ele vai nos matar, vamos lá. Aí nós fomos para a delegacia, fizemos primeiro o boletim de ocorrência, aí teve a medida protetiva, então foi a primeira vez que ele saiu de casa. E aí meu filho arriou, né? Na depressão, não queria sair de casa. E aí eu fui para a igreja. Eu tinha um personal na época, eu tinha começado a malhar. Aí meu personal disse: Olha, eu tenho uma célula. E aí eu disse: Não, então eu vou. Ô Zé, quando eu cheguei na célula, assim, desde o louvor, tudo me tocou. Eu disse: Meu Deus, era pra eu estar aqui. E assim, eu fui tão bem acolhida. Hoje eu digo que quando eu faço a célula, né? E eu quero acolher as pessoas porque eu quero levar o amor que eu recebi. Porque naquele momento eu tava totalmente sem chão. E esse foi o fundo do poço. Quando eu vi o meu filho sem querer sair de casa.
um menino alegre, cheio de vida, melhor ano do colégio, Leonardo. Naquele ano era o ano do vestibular dele, ele não conseguiu fazer. Mas a gente vai pela dor, né? Algum jeito a gente tem que ir. E aí eu cheguei e eu comecei a conhecer Jesus. E eu lembro da primeira vez que eu tive meu encontro com Deus. E que ele falou que ele estava o tempo todo comigo. Ele tinha me livrado de tudo. Ô Zé, eu chorava, sabe quando sente a presença do Espírito Santo? Foi nesse dia. Imagina a experiência. Aí eu me batizei, nós montamos uma igreja. E aí eu comecei a ir para as aulas, comecei a aprender a palavra. E eu sempre fui muito envolvida. E aí logo comecei a servir. Então eu estava nesse momento que a gente pegou a medida protetiva, né? E aí veio a pandemia. E aí a gente até voltou a se falar e tudo, porque quase morre, então meu filho perdoou e tudo. E aí eu comecei a servir direto na igreja, né? Depois disso comecei a servir e cada vez me envolver mais. E aí eu digo que foi aí que Deus foi me curando. E a gente vai vendo, vai conhecendo o Senhor. E aí eu lembro que uma vez um amigo meu disse assim, Kelly, tu ainda queres casar? E eu disse, não, não quero mais Que casar. experiência que eu tive, né? Eu não, tipo assim, eu não quero mais sofrer o que eu sofri. Mas quando eu falei assim, e meio que sem pensar, o Espírito Santo me tocou. E aí eu disse assim, gente, isso é muito triste. Mas eu disse assim, eu quero ser curada. Senhor, tira isso do meu coração, me cura, verdadeiramente. E foi quando eu li aquele livro que eu te falei, que ali eu fui entender tudo que eu tinha passado, né? E aí eu fui resgatando, fiz 2 anos de terapia, mas eu te digo assim, que quando eu entendi quem era Deus e quando eu entendi quem eu entendi a minha identidade, tudo mudou na minha vida. Porque eu disse, ei, eu sou filha de Deus. E hoje, se tu olhar em todos os lugares, eu coloco filha de Deus. E eu tenho a herança do Senhor. Então, eu não tenho que viver uma vida miserável. Eu tenho que viver uma vida em abundância. Se eu não estou vivendo isso ainda, é porque não é o final. Não acabou. Eu quero fazer uma pergunta, Kelly. Que testemunho, meu Deus do céu. Eu sabia que ia ser desse jeito nossa conversa. Depois que tu já conhecia Deus, não da forma certa, se é assim que se pode dizer. Depois que você se aproximou de Deus, que você foi para a igreja, e você teve essa experiência com Ele, o que foi que mais te ajudou nesse teu processo de cura? Perfeito. Eu digo que o Chamadas, ele é para chamar as mulheres para renascer. Mas não é só chamar. Não é só eu dar o meu testemunho e de que eu consegui vencer e trazer esperança. É eu dizer como eu Bom, venci. perfeito. Porque para cada mulher vai ter uma história diferente. Vai ter um testemunho, um jeito diferente. Mas eu digo que o que me curou verdadeiramente foi entender a minha identidade. Foi me posicionar como filha de Deus. De que eu não vou mais aceitar somente servir e receber migalhas e não, entendeu? Eu mereço mais. Então, quem é a Kelly? Eu tive que resgatar a minha autoestima, Claro. porque eu não me arrumava. Então, eu voltei a me arrumar, né? Eu comecei a me olhar como uma mulher que eu me achava feia, que eu não me achava atraente, que eu não... Isso é importante, você resgatar a sua autoestima. No momento que você percebe que você começa a viver novamente. Isso. E aí eu disse assim, agora eu vou fazer as coisas que eu nunca fiz, que eu nunca pude fazer. Que eu fui nova, casei nova e que não pude fazer. Mas muitas mulheres vão buscar essa paz, porque assim, ó, Zé, quando você tá lá no fundo do poço, é algo perturbador.
você não consegue enxergar o futuro e tudo é muito confuso. Eu não sabia, como eu te falei, eu não sabia por que que eu sofria. Eu só sabia que tinha um vazio e que eu estava sofrendo, mas eu não sabia, nem entendia que era um ciclo, que era uma violência, que era. Eu ainda me achava culpada. Porque eu acredito, Kelly, isso é óbvio, o meu ponto de vista. Eu acredito que isso acaba se tornando um círculo vicioso, onde você ali segue, tipo, uma Sim, rotina. e precisa ser quebrado, né? E eu consegui quebrar. Muitas mulheres não conseguem quebrar. Mas por quê? Porque eu busquei ajuda. E eu não fui pra festa, porque o que ele falava, agora ela vai, ela quer sair do casamento porque ela quer ir pra festa, porque ela quer ir pra isso. E eu busquei a Deus. Ou seja, Então, tudo que ele falava, você fez completamente diferente. E o certo, né? sim, então a primeira coisa, busque a Deus, mesmo que você não conheça. O Senhor te conhece e ele vai te chamar pelo nome. Ele pode transformar toda a dor que você está sofrendo agora em testemunho. E eu digo que a dor que a gente sofreu, a dor que a gente passou, ela vai te dar autoridade para curar outras mulheres. Isso eu fui entendendo com o tempo. E isso que eu falo que hoje eu entendo que é o meu propósito. O Chamadas é o meu propósito, né? O Chamadas ele veio para mulheres que estão passando por alguma situação, ou de violência doméstica, outra situação, e que não conhecem o Senhor. Eu não conhecia o Senhor. Eu, eu não era crente, digamos assim, né? Como falam, e muitas pessoas têm muito preconceito, e Sim, eu era sim. uma pessoa que eu tinha preconceito. Até eu conhecer verdadeiramente o Senhor, e a gente precisa nos permitir buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, né? Conhecer a palavra dele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E liberta mesmo, e me libertou de todo esse sofrimento. Então nós precisamos conhecer essa verdade, que é a palavra do Senhor, né? A palavra fala que perecereis por falta de conhecimento, então que a gente possa cada vez mais estar conhecendo o Senhor. E é uma busca constante, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente encontra com o Senhor, mais a gente quer, porque a gente vê a mudança na nossa vida. E quando a gente encontra o nosso propósito, é a plenitude, né? Eu brinco com o Tiago que hoje a gente vive o céu na terra. E eu nem vou me adiantar muito sobre o nosso testemunho, né? Mas eu digo assim, eu fui me curando e eu não quis ter relacionamentos. Eu passei 3 anos sem ter nenhum relacionamento. Realmente tive 2 relacionamentos antes do Thiago que não deram certo. E eu digo que eu ainda estava talvez ferida, Deus ainda estava me tratando. Eu digo que cada processo que a gente passa é porque o Senhor está nos abençoando, nos tratando, nos transformando. Também depois de toda essa história, né, Kelly, eu acho que você precisava de um tempo para refletir realmente na vida, né? Um tempo para eu aprender quem eu era. Quem é a Kelly? Né? Para resgatar aquela menina, aquela mulher que tinha sonhos, porque eu não tinha mais nem sonhos. Olha, eu estou olhando para a tua logo aqui, para o logo do Chamadas para Renascer. Essa palavra aqui me chama muito a atenção, renascer, né? Eu queria perguntar para ti, assim, na verdade, o que significa renascer para ti, cara? É, eu digo que a primeira palavra, ela nem era renascer, ela era florescer. Eu sempre fui apaixonada por flor, né? E a flor, quando ela sai, ela dá, né? A flor é desabrochar, é voltar para a vida. Então, mas além do florescer, eu via que era uma nova vida, entendeu? A Kelly de anos atrás é totalmente diferente dessa nova Kelly, né? É uma Kelly Uma nova totalmente, uma roupagem? nova roupagem, né? Com uma nova mente transformada. Então, eu acho que é o renascer depois que o Espírito Santo me deu essa palavra, é porque nós vamos estar em outra vida totalmente diferente do nosso passado, que nós vamos ser curadas, transformadas, restauradas, para nós podermos florescer. Bom, cara, que bom. Então, assim, meu Deus do céu, que testemunho maravilhoso, né? Quando a gente pensa em fazer um projeto, criar um projeto, é óbvio, eu te falo por experiência própria. A gente coloca muito da gente nesse projeto, né? Sim, Por quê? Porque a gente acredita que o projeto ele possa dar certo e vai dar certo. Eu não tenho dúvidas que o Chamadas para Renascer
já é um projeto que já deu certo, cara. Porque tu tens essa experiência de vida, tudo que você contou, falou aqui, eu tenho certeza que a gente passaria o dia todo aqui, a tarde, a noite toda, né, nesse testemunho maravilhoso. Mas aí eu quero saber de ti, cara, já com o projeto tá estruturado, pronto, a gente, como eu falei no começo da nossa conversa, você está às vésperas de lançar, né, o projeto maravilhoso. Eu queria saber de ti, como foi que nasceu de fato esse projeto? Tá. É, eu sempre fui muito tímida para falar. Sempre falei muito baixo. Mas eu digo que quando é algo de Deus, o Senhor nos capacita. E eu Isso é sempre verdade. adiei, porque eu dizia assim, não estou preparada. Mas Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele traz pessoas, né? Muitas pessoas falam assim, Deus não une pessoas, une propósitos. Eu acredito que o Senhor une pessoas para realizar propósitos. Então, desde quando eu cheguei na igreja e eu fui acolhida, ali eu já via a bênção do Senhor, né? Trazendo essas pessoas. E à medida que eu ia avançando, vinham pessoas para falar comigo e diziam assim: Olha, você vai ser muito usada por Deus. E eu dizia: Eu vou ser usada? Tipo, eu nem falo. Tipo, eu vou falar o quê? E vinha outra pessoa e falava: Você vai falar para muitas mulheres. E eu dizia: Gente, acho que estão falando para a pessoa errada. Ou seja, a revelação já estava A sendo revelação. comunicada naquele momento lá. É impressionante como Deus, ele vai usando pessoas, né, para trazer palavras. E a gente, naquele momento, não entende, acha que não é capacitada, mas depois tudo vai fazendo sentido. E Deus tocou muito no meu coração de que para eu fazer direito. Então, quando eu me separei em novembro, quando foi em janeiro, eu me matriculei na faculdade. Eu já me formei final do ano, ano passado, e foi lá que eu conheci o Thiago. Mas essa história é para outro testemunho. Fica tranquilo que a gente vai ter muito tempo para a gente Então eu dizia outras assim, conversas. eu não posso deixar guardado o que eu passei. Eu preciso falar para outras mulheres que há esperança, que o Senhor transforma assim a nossa vida, que nós precisamos buscar a Deus, orar, porque a nossa oração ela tem poder. Quando eu estava ali no fundo do poço e eu falei, Senhor, eu quero te conhecer, me ajuda, me tira daqui. E eu tenho certeza, Zés, que foi ele que fez tudo. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Eu te vejo falando assim, eu creio que tu és muito convicta de que Deus ele consegue, e Deus consegue tudo, é fato, transformar a dor em propósito. Eu vejo Isso. muito isso na tua vida. Será que é desse jeito que tu pensas mesmo? É desse jeito mesmo. E o Chamadas veio para isso, né? Para que a gente possa chamar mulheres para essa vida plena. Que nós possamos mostrar para elas que há algo além da dor. Que nós possamos trazer cuidado para que aumente a autoestima, que a gente possa trazer, usando o podcast, como a gente está fazendo hoje aqui, e a intenção é ter o Chamadas Cast, que vai trazer mulheres com testemunhos, né? Falando não só do que passou, mas de como passou. Então, a intenção é trazer informação para essas mulheres, chamar elas e trazer informações. É algo que está se estruturando. E eu vejo com o início das postagens que muitas mulheres me perguntam: e aí, como é? Posso participar? O que eu posso ajudar? E eu digo, gente, é uma construção. Todo mundo que quiser pode vir. Eu estou iniciando com o podcast, mas nós vamos ter uma mesa, que essa mesa vão ser mulheres que vão trazer o seu testemunho. Também, como nós estamos fazendo aqui, eu trazendo meu testemunho, vão ter várias mulheres
Uma verdadeira trocando troca o de texto. experiências. Isso. Eu falei agora com uma maquiadora, então vou fazer um curso de automaquiagem para que essas mulheres possam Muito trazer, bem, muito resgatar a bem, sua autoestima. Então, é algo que está sendo construído, né? muito bom. Então, o que vier de ideias, podem trazer ideias, que é justamente para isso, para nós nos unirmos e não ser somente a Kelly, porque não é sobre a Kelly, é sobre o Senhor, né? É sobre o que ele pode restaurar na nossa vida e como nós podemos ajudar umas às outras. Eu falei lá atrás que eu tinha o meu trabalho e por eu ter o meu trabalho, eu consegui sair daquela relação, Claro. mas muitas mulheres não saem. Não só pela vergonha, eu tinha muita vergonha de falar o que eu estava passando, porque eu era referência. As pessoas olhavam a minha família e viam como referência, mas era uma mentira. Então, a Kelly era ria por fora, mas por dentro estava destruída, né? Então, eu até falo, a gente esqueceu de falar, mas Não, eu fica à fiz muito vontade. processo, muitas ações sociais. E até uma amiga minha falou, Kelly, tu ajuda muitas pessoas. Porque, Osés, quando a gente está em muita dor, quando eu olhava a dor do outro, eu dizia, gente, tem gente que sofre mais do que eu, né? Então, tipo assim, era como se a minha dor amenizasse quando eu ajudava o outro. É um olhar de empatia, né? É um olhar de empatia. Então, nós precisamos tirar essas mulheres desse sofrimento, né? Muitas mulheres. Então, eu fiz direito porque eu queria, sabe? Hoje, futuramente, eu quero também, quando eu puder advogar, poder advogar por essas mulheres, porque um divórcio é muito difícil. Não é toda pessoa que consegue. Então, mas não levar somente como um advogado, mas levar uma mulher que já passou por isso, que vai saber como ajudar outra mulher que está passando por isso. Porque, Osés, eu passei anos para poder dar entrada no meu divórcio, que eu não sabia nem como era. Era algo que machucava muito, que Meu feria Deus do céu. muito. Então, eu vejo assim que muitas mulheres precisam. E eu acho que o curso, cara, o projeto, desculpa, ele tá chegando num momento muito bom. Porque hoje, tu sabes, tu és uma mulher muito bem informada e a gente vê como é que a nossa sociedade está, né? Eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui, pegar esse ganchinho aqui no nosso podcast, porque hoje fala-se muito sobre feminicídio, Sim, né? E a gente percebe o quanto que as mulheres hoje elas estão oprimidas dentro de casa, sem ter direito de fala, sem ter direito de resposta, né? De resposta da sociedade mesmo para essas mulheres. E eu acredito que o projeto Chamados para Renascer, ele não vem para resolver essa situação, não é isso que eu estou dizendo, mas ele vem para te dar um alerta, para te mostrar o valor verdadeiro da mulher, sim, né? E eu acho isso muito interessante, muito salutar. Eu quero te parabenizar por esse projeto, sabe, Kelly? Assim, eu como homem me envergonho de, de ver que ponto o nosso país está chegando. Eu falo isso a nível Brasil, eu não vou falar a nível internacional, porque o que a gente vê acontecer é dentro do nosso país, sim, né? E eu me envergonho muito de ver o que está acontecendo com as mulheres. Então, eu tenho certeza que projetos como esse que você está lançando, da autovalorização da mulher, isso vai ser muito importante. Muito importante. Mas eu te parabenizo muito mesmo por isso. E eu queria, Kelly, que você dissesse algo para essa mulher que perdeu a esperança nesse momento. sim. Primeiro, não perca a esperança, né? A gente sempre tem que ter esperança. E eu falo que você deve escolher. Escolha Deus. Escolha esse caminho. Escolha sair desse fundo do poço, né? Tem outros caminhos, mas o melhor caminho é você sair desse lugar. E peça ajuda. Muitas mulheres têm medo, têm vergonha. Até na própria igreja, quando eu fui falar, disseram você orou pouco. E não é a questão de orar pouco, é uma questão de caráter. Então, não tenha medo. Denuncie mesmo e, e busque a sua proteção.
porque eu não acreditava que uma pessoa que você amou, que você conviveu por tantos anos, pudesse fazer mal. Mas acredite, ele pode fazer mal. Eu, eu sou pelo casamento, eu sou pela família, acho que é algo sagrado. E isso eu me culpava muito. Por muitos anos eu fiquei na relação porque eu achava que eu estava destruindo a minha família, porque ele falava isso. E eu me culpava. E o Senhor, ele traz todas as respostas. E ele me trouxe respostas que a igreja, por exemplo, ela me falou assim: você quer separar? Tudo bem, é violência, você vai, faz a ocorrência, mas você nunca mais vai poder casar de novo. Porque você só poderia, como foi violência, você não pode casar de novo. Eu disse: não, eu quero sair dessa situação, não tem problema pra mim. E eu pedia muito pra Deus pra ele tirar isso do meu coração, da culpa. E teve um dia que, do nada, ele me confessou que ele me traía por várias vezes. E eu comecei a chorar. Osés, eu comecei a chorar, porque eu vi que Deus falou Como se já não comigo. bastasse tudo, né, Kelly? Que pra mim ali, naquele momento, era Deus falando comigo, que eu estava liberta. E aí ele disse: não chora, porque eu te amei, eu te amo. Eu disse: não, você não tá entendendo. Mas você foi muito usado agora por Deus. Obrigada por ter me falado Falaste isso. pra ele. Falei isso pra ele. E ali, naquele momento, eu fui liberta. E eu vi Deus transformando a minha vida. E por eu ter buscado a Deus, por eu ter orado a Deus, eu falei tudo que eu queria em oração para Deus. Eu cheguei num momento que eu achava que era impossível eu ser feliz de novo. Nossa. E a primeira coisa que um pastor falou para mim, ele disse assim: nada é impossível para Deus. E você vai ser muito feliz no seu relacionamento, e o seu relacionamento vai ser testemunho. O Senhor vai estar unindo vocês dois para que vocês, a vida de vocês, seja um testemunho para outros casais. E isso hoje se concretizou, Eu né? creio. Mas é outro testemunho. A gente já está chegando na parte final do nosso podcast, mas eu jamais poderia deixar de te fazer essa pergunta, que é, depois de tudo que você viveu, como foi descobrir que Deus ainda podia escrever uma nova história de amor para você É, através do teu casamento com o Thiago? Eu é, sei, Kelly, que isso vai ser pauta para um outro podcast, mas eu queria que você desse uma prévia sobre isso. a gente não tem que perder a esperança, né? E Deus é bom, ele é fiel. E o Tiago, ele foi promessa de Deus na minha vida, assim como eu fui promessa de Deus na vida dele. E eu digo assim, o casamento é algo sagrado. E feliz a mulher que encontra um homem de Deus. O que eu mais pedi em oração para Deus foi: eu quero um homem que não beba, um homem que não minta, um homem que ame a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amar a Deus, se ele tiver um coração bom, ele vai me amar como eu tenho que ser amada. E Oséias, a coisa mais maravilhosa do mundo é viver um casamento em que você pode amar verdadeiramente uma pessoa e você ser amada, você ser respeitada. A pessoa, eu digo, muita gente fala que o ruim do casamento é a convivência. Hoje eu digo que a melhor parte do meu casamento é a minha convivência. E eu sei que isso é possível porque Deus está nele. Eu só entendi isso quando eu conheci o Senhor, quando eu me conheci, quando eu me curei. Porque o Tiago, ele não veio para uma Kelly que precisava ser curada. Ele veio para uma Kelly que já era curada. E que quando encontrou com ele, eu digo que foi as estrelinhas, encontrou o seu propósito. Porque eu via minha família, era algo que eu pedia muito a Deus. Eu via minha família restaurada. Hoje eu sinto que eu tenho uma família. Eu sinto, eu quero voltar para casa. Lembra da Kelly que não fazia tudo para não voltar para casa? Hoje eu sou a Kelly que eu quero fazer tudo e voltar logo para casa. O que eu puder tirar, eu tiro para eu estar em casa, para eu estar esperando ele. E ele é da mesma forma. Então, hoje, os meus filhos sabem o que é família e, e dão glória a Deus pelo nosso casamento. Porque eles vivem isso, eles veem a presença de Deus no nosso relacionamento, a forma como ele me trata. Ele não precisa falar toda hora que ele me ama, mas a forma como ele me trata na minha frente,
E atrás de mim é da mesma forma. E isso é maravilhoso, é algo que eu desejo a todas as pessoas. Então eu falo para todas as mulheres: orem, né? Não recebam, não aceitem receber menos do que você merece. Então não baixe a sua régua, espere. Acho que a gente precisa demorar mais na escolha e não dê um passo sem buscar a Deus, porque o Senhor ele responde às orações. Nós precisamos estar íntimos com ele para que nós possamos escutar a voz dele, porque muitas vozes estão em volta da gente, mas quando a gente busca essa intimidade com o Senhor, nós vamos ouvir apenas a voz dele, nós vamos reconhecer a voz dele e ele vai dando sinais. Então, quando eu orei e pedi um homem dessa forma, o Senhor foi me dando todos os sinais. E teve uma hora que o Thiago disse: amor, tu já pediu sinal demais. E é impressionante quando é de Deus que traz paz. Eu acho que a gente precisa conhecer o que é bom e o que é ruim. E quando você perde a sua paz, ela é inegociável. Ela é inegociável. E eu não negocio mais a minha paz. E a gente só tem paz quando nós temos o Senhor. Porque o Senhor, ele dá paz que excede todo entendimento. Então, que vocês possam buscar o Senhor e que o Senhor possa restaurar a vida de vocês e que vocês possam ter a paz que excede todo entendimento, que eu digo que é o contentamento, né? Por isso que dai graças, porque nós vamos o tempo todo eu dou graças hoje pela minha vida e eu dou graças até pelo que eu passei, porque eu sei que tudo cooperou para eu hoje estar aqui É verdade. conversando contigo sobre o meu propósito, que é o Chamadas. Lindo propósito, lindo propósito. E olha só, gente. Eu não quero que essa conversa acabe. Nós já estamos com quanto tempo aí, diretor de podcast? 1h20. 1h20 de podcast. A gente ficaria aqui, que é de 2 horas, 3 horas. né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para a gente, aqui da Império, da Rede Império de Comunicação Digital, é um prazer imenso. Sabe por quê? Porque o Chamados para Renascer vai ser um projeto que está ancorado com a Rede Império de Comunicação Digital. A Kelly, ela vai estar conduzindo o Renascer Cast, e eu tenho certeza que ela vai receber muitas mulheres aqui, com muitos testemunhos maravilhosos. E sabe, você que está nos assistindo, você que é nossa audiência, de repente vai estar sentado aqui com a Kelly, conversando, dando teu testemunho, né? Eu gosto de uma frase, Kelly, que eu acho assim maravilhosa, que diz que a palavra convence, mas que o exemplo ele arrasta. Verdade. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque o exemplo que eu estou dizendo é o testemunho que a gente pode dar. É o testemunho que a Kelly acabou de dar aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que você logo logo vai estar sentadinho aqui com a Kelly, participando do Renascer Cast aqui na Rede Império de Comunicação Digital. Tá bom? Agora, Kelly, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tá? Eu quero fazer uma dinâmica contigo. Uma Bora. dinâmica bate-volta. Eu vou sempre estar encerrando o nosso podcast com uma dinâmica, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma rápida, sem pensar, tá, Kelly? Rapidinho, tá? Kelly, um sonho, Viajar para Itália. uma inspiração, Jesus sempre. um medo, O medo de voltar para o fundo do poço, de perder a presença do Senhor. uma conquista, O Chamadas para Renascer é uma conquista. uma música, Ah, por Ele. uma palavra que define a sua vida. Essa é mais difícil, mas eu acho que seria persistência. Eu acho que esperança de nunca desistir, sabe? Acho que é isso. Sucesso é Sucesso é ter paz, é viver uma vida em abundância, é realizar um propósito de Deus. Isso é sucesso para mim. E para a gente encerrar, Kelly, Deus representa
tudo. Restauração, Eu também. tudo na minha vida hoje. A presença dele é o que não pode faltar. Amém. Amém. Gente, estamos chegando. Cadê o gritinho de ah? Nós estamos chegando ao fim de mais um ImperiCast. E eu quero agradecer muito, mas muito profundamente, do fundo do coração, a presença do nosso convidado especial hoje, Kelly Salles. Muito obrigado, Kelly, por estar aqui. Você não sabe o quanto que eu também me emociono, gente, de saber que hoje nós estamos começando, literalmente, o nosso podcast. De tanto que a gente já lutou, de tanto que a gente planejou, executou para chegar até aqui. E hoje estar podendo fazer esse podcast contigo, Kelly, eu digo que é uma resposta de Deus. Né? Uma resposta de Deus, sim. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, por você estar aqui conosco. Tenho certeza que o que você falou já impactou a vida de muitas mulheres e vai impactar muito com projetos chamados para renascer, tá? Eu quero também agradecer a nossa audiência, você, que tirou do seu precioso tempo para dar uma olhadinha no nosso podcast. Se você puder assistir na íntegra, entra lá no YouTube, no nosso canal, você vai ver toda a íntegra dessa conversa, desse bate-papo que a gente está tendo aqui com a Kelly. Tá? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão dando uma forcinha para o nosso projeto, né, acontecer. Wendel Infocel e Texi Lingerie. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Agradecer toda a nossa equipe. Não está completa aqui, mas o Pedro está aqui, nosso diretor, nosso editor. E quero agradecer principalmente a ele. Obrigado, Deus, por mais um episódio, o primeiro de muitos que virão do ImperiCast. Fiquem todos com Deus. Até mais.